tem que desenvolver a mente do ser humano. A Mas gente tem que estudar história, tem que saber o passado, um pouquinho, passa a parada toda e tal, mas não da forma igual você tá Mas não- e falando. nem Sai o cara obrigado. técnico, tá ligado? Exato. Do Enem, e aí vai pra faculdade fazer um vestibular onde você tem que ser praticamente um astronauta pra... Ô, Janzão, só mandei um vídeo pra você no WhatsApp. Quero que você coloque ele no OBS e passe pra gente. Se é pronto, você me avisa pra passar, tá? Então, verdade, eu concordo com isso. E, cara, não só isso na escola, pra ser sincero. Sabe o que me irrita também? O formato como é organizado o ensino. Uma sala quadrada, uma professora para 30 alunos, um professor para 30 alunos, todo mundo. Você Você lida. tá sendo bondoso ainda, né, inclusive. Pois é. 30 alunos. Tem escolas públicas que, mano. Eu estudo em colégio público que, meu Deus. Você coloca o aluno restringido num modelo de ensino que é totalmente limitado, não permite as pessoas terem diferenças entre si necessariamente. Você trata como se todos os seres humanos fossem iguais, tá ligado? Quando na verdade não. Cada pessoa tem o seu jeito de lidar com a vida. Todos os cérebros são diferentes. A gente. Não só isso. Tipo, uma coisa que eu percebo é que quando a pessoa nasce, ela tem que entender o mundo, né? E como ela vai organizar o mundo dentro da mente dela, psicologicamente falando, é construído durante a infância e durante a vida dela. E isso nunca vai ser igual de pessoa para pessoa, né? Fato. Por isso que as pessoas não vão ser nunca iguais na forma com que elas interagem no mundo, interpretam as coisas. Então, é isso que me irrita na escola. Você tem um sistema totalmente rígido, que te obriga Engessado, né? desde o começo. Você pega a criança na fase mais pura dela, onde ela tá querendo conhecer o mundo e pra ela tudo é mágico e feliz, e aí você coloca ela dentro de uma caixa de concreto, onde você não dá atenção pra ela florescer. Você já vai começando a doutrinar aquela pessoa... exatamente isso, colocando ela na caixa e você vai agir assim. Tudo bem, eu acho que, ó, vamos... tem que ter ordem, tem que né? ensinar a viver em sociedade, tem, né? Mas não limitando realmente a atividade de cada um, por exemplo. E eu acho que na escola, principalmente quando é uma criança, talvez talvez os professores, mas os professores seriam talvez os auxiliares disso, mas os diretores, os coordenadores, falam assim, ó, sabe aquele fulaninho ali? Então, eu tô percebendo que ele tem um dom, talvez, né? Um talento muito grande pra isso. E a escola sai direcionando. O moleque demonstrou um talento imenso já em arte. Ou interesse, né? Sim, interesse, talento. Aptidão, assim. Vamos direcionar, vamos já falar com os pais. Ó, cara, o teu filho com música, olha a facilidade que ele pegou. Ou em artes, olha o desenho do teu filho. Uhum. Olha nessa idade desenhando isso aqui. Sim. Pô, vamos direcionar esse moleque? Quem sabe não pode ser um grande artista pra nossa sociedade, inclusive? Claro, exato. É? Concordo plenamente. Então, mas não existe isso. Igual você falou, é tudo taca num saco, Todo mundo é 01, 02, 03, 04, 05, em vez de personalizar o ensino, não é? E incentivar o que cada um tem de melhor. Pois é. E o oposto. Assim como depressão é algo que às vezes falha no nosso organismo. Ó, essa pessoa aqui já tem... Vamos analisar isso aqui porque não tá muito correto. DDA, por exemplo. Ó, esse garoto tem DDA, essa menina de depressão, já vamos tratar agora. Sim, o que tinha que ter na escola... Sabe o que eu penso que a escola deveria ser? Tipo, pensa, o papel da escola na nossa sociedade é criar um lugar onde a gente vai formar pessoas pra ela mesma. Mas a ideia é essa. Não é um lugar O formativo. conceito eu acho que é esse. Então, é fundamental. E eu acho que ele não devia ser só formativo nos conhecimentos técnicos da pessoa. Como você estava falando, tem que ser formativo no desenvolvimento como ser humano. E aí isso vem o que você disse. Ter um acompanhamento psicológico também. Tipo, em teoria, a pessoa entra na escola, entendeu? A gente teria que dar toda uma base para ele ser o melhor humano que a gente conseguir permitir que ele seja, entendeu? Sem a gente impor o que ele deve ser, mas sim dando as ferramentas e o apoio tático, até técnico, para ele conseguir se desenvolver no tempo dele, no caminho que ele escolher. Era assim que a escola tem. Mas tanto é que muitos países desenvolvidos, a maioria deles, inclusive os Estados Unidos, você tem bolsa de estudos. Pô, você é um grande jogador de futebol lá, americano, beisebol, basquete. Tem a bolsa. E é uma grana, e salário, e moradia. Não, e lá nos Estados Unidos, mesmo, nos Estados Unidos, vida feita. a educação é muito mais cara que no Brasil, por exemplo.
né? Claro. E então ganha. Imagina só você, tipo, você tem que manter boas notas, bom desempenho escolar, desde a escola até a faculdade, para manter aquela bolsa, né? Aham, seu histórico é a sua carta de entrada para um futuro bom, né? Mas a ideia é exatamente, tipo, essa aí. Você pegar um cara, uma pessoa que tem talento e, tipo, Construir ele, né? construir ele, mas ao mesmo tempo dar suporte para ele estudar. Sim. Às vezes não vai ser jogador de futebol, às vezes basquete que seja, mas vai ser um grande empresário, talvez. Vai ser um. Mesma coisa artes, meio artístico, seja de pintura, seja de. Seja. Aí falta muito isso no Brasil. Também acho. Cara, no Brasil eles ainda usam livros. E eu acho que assim, o esporte, no modo geral, ele. Esporte, artes, que seja. Mas eu gosto muito do esporte. Porque eu cresci no esporte. Né? Entendo. Então, eu sei o quanto que eu desenvolvi socialmente. Sim, mentalmente também, Mentalmente, mas socialmente. Sim. Ver a questão do social e tal. Principalmente quando eu fiz luta. Né? Eu peguei um mestre por anos e, pô, eu me vejo até. Eu consigo ver o antes e depois. Entendeu? E minha visão de mundo e minha visão de social mesmo. Sabe? Isso é muito importante. Concordo. E ainda mais em esportes que envolve equipe, né? Vôlei, futebol, que seja, cara. Sim. Putz, além de que ensina e já treina um ser humano a lidar bem com o corpo e fazer exercício, que é uma coisa fundamental Mas principalmente ordem, você diz? Um negócio mais... disciplina. Aham. E hoje a gente vê muita molecada aí que, tipo, faz porcaria nenhuma da vida, né? Fica jogando videogame. Aí você cai no squad, sei lá, num jogo, equipe. O que mais tem é o quê? Gente tóxica. Pô, você é ruim pra caralho. Verdade. Caralho. Entendeu? E no esporte, no dia a dia, quando tem ali um mestre, quando você tem um professor, ele repreende isso e te ensina. E foi isso que aconteceu comigo. Entendeu? Então o esporte ensina muito você, em vez de o cara não tá com bom desempenho hoje, ou ele não tem um bom desempenho, cara, a superação, você vai conseguir. Te dá um mindset, né? Que era aquela coisa que você tava falando, né? Exatamente. Você estende a mão e você aprende a estender a mão pra quem não é tão bom e fazer aquela pessoa sentir que ela consegue ser boa. Sim, essa parada do mindset é uma coisa importante, né? Tipo, a forma como você interpreta os acontecimentos da sua vida e a vida em si determina as suas possibilidades de agir no mundo, não é? De certa forma? A vida, ponto de vista. De certa forma, eu concordo muito com isso, mas eu tenho uma ressalva. Então temos duas ressalvas. Sim. Ah, é? Mas deixa eu mandar essa ressalva e aí a gente já põe. Ok. Bom, seguinte. Tá falando agora, isso que eu perdi. A ressalva de ponto de vista. Exato. Eu acho que a vida é ponto de vista no sentido que a forma com que o seu ponto de vista perante a vida vai determinar o que acontece nela, pra você. Mas tem muitas pessoas que acham que a vida tudo na vida é questão de ponto de vista, entendeu? E que não existe o verdadeiro e o real. E elas se perdem um pouco nisso. Esse é só o meu ponto. Elas falam, tipo, tudo na vida é ponto de vista. Foda-se, eu posso olhar essa coisa que é ruim com outro ponto de vista pra justificar ela, sabe? Dá um exemplo aí, pra conceituar. Deixa eu ver um exemplo. Por exemplo, cara, tipo, o ponto de vista do cara é que o Bolsonaro é um fascista, homofóbico, racista e que ele tá entrando aí pra ter a ditadura com certeza, entendeu? Aí você fala, olha, tudo bem, o Bolsonaro falou várias merdas no passado, ele já teve atitudes repreensíveis, tem um histórico ali, mas se você olhar pelo contexto geral do país e do que tá acontecendo e tal, não há nenhuma evidência que o que vai acontecer no futuro é necessariamente uma ditadura. Inclusive, a gente tem evidências que a gente mantém uma forte democracia, por enquanto, né? Então, o ponto de vista dessa pessoa faz com que ela tenha uma interpretação da realidade que não é verdadeira. Então não é tudo questão de ponto de vista. Existem pontos de vista que mas aí que tá. Mas aí envolve um ponto de vista da pessoa meio cega. Vamos colocar dessa forma. E eu acho que o ponto de vista... Eu tô falando mais no sentido de as coisas... Aonde você nasce e as coisas que acontecem com você. Entendeu? É mais nesse sentido. Entendo. Entende? Aconteceu algo muito ruim contigo. É claro que, por exemplo, vamos dar um exemplo. A gente perdeu nosso pai. Não existe ponto positivo nisso. Mas... Exato. Nem tudo é buscar
negativo ou positivo. É. Mas simplesmente você pode, toda vez que você for lembrar do teu pai que faleceu, Aham. ou você pode lembrar que ele não está mais contigo e focar na saudade, onde vai Aham. sempre ficar na down, você Uhum. nunca vai, né? Ou você, bem, é natural, sentir a saudade e dar aquela dor. Aham. Mas você pode escolher tentar lembrar só de as coisas, tudo bom que você viveu com ele. Sim, Entende? assim. Mas o que aconteceu na vida não depende só de ponto de vista. Tem coisas que são coisas inegáveis. Tipo, por exemplo, sei lá, a pessoa foi estuprada com 10 anos violentamente e tal. Não depende do ponto de vista ali, aquilo é ruim sempre, né? Não, aquilo ali é ruim sempre. Exato. Essa é a única ressalva, mas não, eu acredito muito. entendi que Eu concordo qual muito. ponto você tá falando. É, Mas eu tô exato. falando da pessoa em si. Sim, e eu concordo pra caralho Igual, com às isso. vezes, eu gosto muito de falar sobre. Eu acho que esse exemplo é muito bom que você falou, Aham. porque é um extremo. É Uhum. um extremo exatamente onde não tem coisa boa e você não é só perder o pai, que é uma coisa natural da vida. Aham. Alguém que passa uma violência dessa, Não- não é todo mundo que passa. Não existe nenhuma lição que ela tá aprendendo. Não, na verdade existem várias Existem lições. lições, né, que pode ser. Mas eu É. digo assim, ela pode ainda pegar isso e reverter. Por exemplo, pega né, tá com uma doença, ou principalmente alguém da família teve uma doença, um câncer e tal, e ela vê o quanto a família sofre com aquela doença, câncer. E aí, ela, às vezes, o ponto de vista dela é, eu vejo a dificuldade que as pessoas passam, a família passam, e posso fazer algo delas. Uhum. E a mesma coisa, né, essa tipo de violência, e lá na frente ela pode Tem uma perspectiva mais empatizada. pode até mais empatizada, sim, mas É. ela pode ainda trabalhar as vítimas. Assim como às vezes ela superou aquilo e se transformou numa mulher sim, forte, sim. ela pode ir lá e trabalhar com essas vítimas. Com assim. certeza ela pode Entende? superar uma circunstância negativa e dar a volta por cima e transformar aquilo como força E pra às ela. vezes ela pode ainda falar assim, putz, se aquilo não tivesse acontecido, eu não teria esse trabalho maravilhoso, talvez. Sim, Mas é claro que isso não foi bom. É, Mas eu é. digo assim, Ela poderia ter um trabalho maravilhoso sem aquilo ter acontecido, né? mas quando você trabalha com vítimas, e é um trabalho social, não deixa de ser, Sim, claro. é muito, não falo nem de financeiro, aspecto